Você já tentou de tudo? Tentou resolver sozinho? Não deu. Pediu ajuda para as pessoas certas? Não deu. Esperou que o tempo resolvesse? Não deu. E agora você está olhando para a sua situação sem saber mais o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber de onde vai vir a saída. Fica comigo até o final deste vídeo, porque existe uma verdade que as pessoas só descobrem quando chegam no limite, e ela pode mudar tudo a partir de hoje. O ser humano tem uma tendência natural de deixar Deus por último. Primeiro a gente tenta resolver com inteligência própria, depois pede ajuda para alguém de confiança. Depois busca uma solução no dinheiro, na medicina, na influência que tem. E quando tudo isso se esgota, aí sim a gente olha para o céu. Não estou dizendo que isso é errado. Somos humanos, é natural buscar soluções humanas primeiro. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que existe uma fonte de solução que a maioria das pessoas subutiliza, que está disponível desde o começo, que não tem fila, não tem custo, não tem horário de atendimento e que nunca apresentou uma situação sem saída. Essa fonte é Deus. Ao longo de toda a história da humanidade, existe um padrão que se repete. Situações humanamente impossíveis que encontraram solução quando as pessoas recorreram a Deus. Um povo inteiro preso entre um exército e o mar, sem saída. Deus abriu o mar. Uma viúva com óleo suficiente para um dia, sem provisão. O óleo não acabou até que a necessidade passou. Um homem dentro de uma prisão, acusado injustamente, sem esperança. As portas se abriram. Não são histórias de sorte. São histórias de pessoas que chegaram ao limite humano e descobriram que existe um poder além do humano que intervém quando somos incapazes de resolver sozinhos. E esse mesmo Deus que agiu nessas histórias é o mesmo que está disponível para a sua. O primeiro motivo é que Deus enxerga a sua situação de um ângulo que você não tem acesso. Imagine um labirinto visto de dentro, paredes por todos os lados, becos sem saída, caminhos que parecem certos mas levam a lugar nenhum. Agora imagine esse mesmo labirinto visto de cima. A saída é óbvia. Você consegue ver o caminho inteiro. Você está dentro do labirinto. Deus está vendo de cima. Ele não está confuso com a sua situação. Não está tentando descobrir uma saída. Ele já está no seu amanhã enquanto você ainda está preso no seu hoje. Quando você entrega a situação para Ele, você não está entregando para alguém que vai tentar ajudar. Está entregando para quem já sabe o caminho. Anota isso. O segundo motivo é que Deus opera numa dimensão que está além das limitações humanas. Existe um teto para o que as pessoas podem fazer por você. O médico mais competente tem limitações. O advogado mais experiente tem limitações. O amigo mais leal tem limitações. Todo ser humano chega num ponto onde não tem mais o que fazer. Deus não tem esse teto. O que para o ser humano é impossível, para ele é apenas mais uma situação. Ele não fica sem recursos, não fica sem ideias, não fica sem poder. E o mais surpreendente é que ele usa os meios mais inesperados para entregar a solução. Às vezes é uma pessoa que você nunca imaginou. Uma ligação que vem do nada. Uma porta que se abre onde havia muro. Porque ele não está limitado pelos seus caminhos. Ele cria novos. O terceiro motivo é o mais pessoal de todos. Deus não é uma força distante, indiferente, ocupada com coisas maiores do que os seus problemas. Ele é um pai. E um pai de verdade não considera o problema do filho pequeno demais para merecer atenção. Não importa o tamanho da sua crise. Não importa se parece banal para os outros. Não importa se você acha que já desperdiçou tempo demais antes de recorrer a ele. Deus não está olhando para o relógio. Não está com raiva de que você só foi recorrer a ele agora. Ele está olhando para você. Agora, neste momento, com toda a atenção que um pai dedica ao filho que precisa de ajuda. A sua situação não é pequena demais para Deus. E você não chegou tarde demais. Mas como fazer isso na prática? Como colocar Deus como solução de verdade e não só na teoria? Primeiro, reconheça que você chegou no limite sozinho. Não com derrota, mas com honestidade. Dizer "eu não consigo mais" não é fraqueza, é o começo da solução. Segundo, fale com Deus sobre a situação.
Não com palavras bonitas ou protocolos religiosos. Como você falaria com um pai de confiança. Conta o que está acontecendo. Como você está se sentindo. O que você precisa. Ele ouve. Terceiro, solte o controle. Esse é o mais difícil. Não é desistir da situação. É parar de carregar o peso dela como se dependesse só de você. Colocar Deus como solução é confiar que Ele vai agir, do jeito certo, no tempo certo. E depois, observe, porque Deus costuma responder de formas que você não estava esperando. Agora eu quero orar com você. Pode fechar os olhos, respira fundo e coloca as mãos abertas no colo, em posição de entregar e receber ao mesmo tempo. Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Por quem chegou ao limite. Por quem tentou de tudo e ainda não encontrou a saída. Por quem está exausto de tentar resolver sozinho. Senhor, entra nessa situação hoje. Faz o que só Tu podes fazer. Abre o caminho onde não há caminho. Provê onde não há recurso. Restaura o que parece perdido. Resolve o que parece impossível. E que cada pessoa saia deste vídeo com uma certeza renovada. Não de que tudo vai ser fácil, mas de que não está mais sozinha na situação. Amém. Antes de você fechar este vídeo, me deixa te pedir 3 coisas. Primeiro, curte este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar em alguém que está no limite agora e precisa saber que existe uma saída. Segundo, compartilha com alguém que você sabe que está sem saída, que está exausto de tentar sozinho, que perdeu a esperança de encontrar uma solução. Manda esse vídeo. Pode ser a virada que essa pessoa precisava. Terceiro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma palavra que tem o poder de renovar a sua esperança. Quando tudo falhar, Deus não falha. Ele é a solução que você estava procurando em todos os outros lugares. Deus abençoe e resolva a sua vida. Até o próximo vídeo.